Olá, como vão? Vou desejar um bom dia, porque eu não sei a hora que você vai ver este vídeo. Uma boa tarde, uma boa noite, né? Mas seja bem-vindo, né? E que Deus abençoe você neste momento. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito impactante, né? Eu digo que ele impacta as nossas vidas porque fala da justiça de Deus, né? Você já ouviu falar da justiça de Deus? Eu não só já ouvi falar, como eu já vivi ela. Então, hoje nós vamos falar sobre justiça, justiça de Deus. Vamos começar a ler o Salmo 35, versículo 24. Não sei se vocês têm conhecimento, mas provavelmente sim. O livro de Salmo, a maioria deles foi escrito pelo rei Davi. Então, ele muitas vezes precisou clamar a justiça de Deus em seu favor. E lá no versículo 24 do capítulo 35, que eu quero ler para vocês, está escrito assim: julga-me segundo a tua justiça, Senhor, meu Deus, e não me deixe que se alegrem de mim. Ora, mais uma vez, nesse versículo, Davi, ele clama para que Deus julgue a causa dele, a justiça dele, clamando a justiça de Deus. Então, se ele falou aqui, julga-me segundo a tua justiça, é porque existe a justiça de Deus. Deus costuma a julgar. Ele é um reto juiz, ele é conhecido como, na palavra dele, como um reto juiz. E aí eu fui lá no dicionário Google, o nosso atual dicionário, que é o que a gente usa na nossa atualidade, e eu fui ver o que significava essa palavra justiça. E tá lá escrito, achei um negócio interessante. Tem várias traduções, várias interpretações, mas tudo muito parecida. Mas eu gostei dessa aqui. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha só, o que é a justiça? É a virtude moral que rege um ser espiritual ao egoísmo biológico orgânico do indivíduo. Interessante, que rege o ser espiritual, ou seja, nós somos seres espirituais, e que a justiça, seja de Deus ou a nossa, ela comanda o nosso biológico, como tá aqui fala, e o pior de tudo é o nosso egoísmo biológico e orgânico, porque muitas vezes a gente é tendencioso a fazer a justiça de uma forma errada, às vezes com nossas próprias mãos, ou de uma forma cruel, que o outro não pode suportar. Mas a justiça de Deus é diferente da nossa. É por isso que Deus não gosta que a gente se vingue de ninguém. Quando a gente é cometido por alguma afronta, algum erro, alguma injustiça, ele disse, deixe na minha mão que eu julgo com retidão e eu vou fazer a vingança por você, Porque Deus, ele julga com retidão, E aí eu fiquei pensando no rei Saul, na história do rei Saul, Como eu falei com vocês aqui, o rei Davi, ele clamou muito essa justiça e ele começou já muito cedo, quando era muito jovem, enfrentando alguns problemas familiares e pedindo justiça a Deus, mas isso aí é uma coisa que eu comentarei depois com vocês. Mas eu queria falar um pouquinho hoje da história do rei Saul, para que vocês possam entender o que representa realmente a justiça de Deus, em várias situações que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, não sei se vocês conhecem, mas o rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Até então, Israel não tinha rei, ele era só comandado por Deus. Deus tirou eles da terra do Egito, vocês conhecem toda essa história, tirou da mão de Faraó, e aí entregou eles lá na nação prometida, eles se transformaram num povo, numa nação, e não tinham rei. Aí um dia eles pediram um rei a Deus, e Deus escolheu um homem chamado Saul para reinar sobre Israel pela primeira vez. Aquele povo ia ter um rei, e Saul foi escolhido por Deus. Deus pediu o profeta Samuel para ungir o rei Saul, e ele foi lá, ungiu ele como rei, colocou ele no trono lá, e começou muito boa a história, começou muito bem, o rei Saul começou maravilhosamente bem, ouvindo todas as direções de Deus, Deus dava a direção a ele e ele dava o povo. Antigamente, era pelos sacerdotes, pelos profetas, aí passou para a mão do rei. E aí a história se candeou, e aí sabe aquela historinha que quando se dá poder a uma pessoa, e aí você só vai conhecer ela quando ela começa a ter muito dinheiro, e aí o poder entra na mente, e aí vai subindo, e aí sobe? Pois é, aconteceu com o rei Saul, O rei Saul, ele não soube administrar o poder que Deus tinha colocado na mão dele, começou a fazer algumas coisas erradas, Começou a se exaltar, se achando que ele era o tal, E começou a desobedecer os direcionamentos de Deus, as ordens de Deus, e aí não prestou, Não prestou e começou a fazer um monte de besteira, e aí Deus disse, me arrependi.
de ter colocado Saul como rei e já o rejeitei. Falou com Samuel, o profeta da época, que tinha rejeitado ele e que agora ia tirar o reinado dele, porque ele já tinha ultrapassado de todos os limites, né? E rejeitou o reinado dele. Não foi um bom rei. Levou o povo a pecar, fez algumas atrocidades. E aí Deus disse que ia colocar outro no lugar dele e escolheu um menino, um jovem, na época, chamado Davi. E pediu para o profeta ir lá, né, convocar ele para o ofício, ungiu ele, o próximo rei de Israel. Né? E não foi pelas costas de Saul, não. Ele falou para Saul, Deus disse, rejeitei o seu reinado, vou te tirar do seu trono e vou passar para outro. Só que ele não disse quem era. Deus não deve satisfação a ninguém. E tranquilo, até aí tudo bem. Deus manda e desmanda, bota e tira quem ele quiser, ele é Deus. Né? E aí Saul ficou com raiva, muita raiva, né, de ter sido rejeitado por Deus. E ele resolveu continuar fazendo as atrocidades dele, não se arrependeu dos maus caminhos dele. Deus deu várias chances a ele, mas ele não quis se arrepender. E começou a buscar quem era esse que Deus escolheu para substituir ele. E tanto ele futucar, ele descobriu que era Davi. E aí o que aconteceu com ele, né? Com Davi. Davi começou a ser perseguido por ele. Porque ele pensou, ele que vai tirar meu reino, mas não vai mesmo, porque eu vou matar ele. E aí começou a perseguir Davi para matar. Né? Isso virou uma obsessão na mente de Saul. Saul fez piores coisas que ele tinha feito antes de saber quem era Davi. Né? Ele começou a dar ordens aos seus soldados, e eles, ordens assim, extremamente absurdas, loucas, e eles começaram a fazer, a obedecer, porque era o rei, mesmo contra a vontade. Depois ele resolveu, se contaminaram, né, com a ideia doida dele lá, né, podemos dizer assim, e errada, e aí começou a fazer coisas terríveis. Duas delas só, eu vou contar aqui, que pasmem, o rei Saul, por causa dessa obsessão dele, ele acabou matando uma cidade inteira. Né? Por quê? Porque Davi fugitivo, com alguns que se aliaram a ele, mas não eram muitos, eram 2 ou 3, estavam com fome, pararam na cidade onde tinham os sacerdotes, né, que serviam a Deus, os levitas. E aí ele foi lá e pediu um pouco de pão, o sacerdote deu, né? E aí um indivíduo lá que foi lá para pedir perdão a Deus pelo seu pecado que tinha cometido, que o rei Saul também estava com raiva dele, viu, sabia que Davi era fugitivo, né? E aí tive uma brilhante ideia, vou entregar o sacerdote que deu pãozinho a ele, quem sabe eu vou ter o perdão do rei por fazer essa bondade, né? Aí foi lá e entregou o coitado do sacerdote, que mal nenhum cometeu, né? Que alimentou apenas Davi com alguns pedaços de pães, podemos dizer assim. E aí o que o rei Saul fez? Mandou chamar o sacerdote com todos os outros sacerdotes que ele tinha, os seus levitas, né? 81 no total, para comparecer diante dele do seu exército. E compareceu, né? Foi lá, todos eles de branquinho, que eles vestiam uma manta branca, né? E aí ele perguntou, vocês fizeram isso mesmo? Você deu pão a eles? Por que não? Que mal tinha? Tal. Aí ele resolveu, que mal tinha? Depois eu vou mostrar o mal para você. Se você ajudou um traidor, você também é traidor. E aí mandou matar. Né? Os soldados mandaram matar todos eles. Só que os soldados sabiam que eles eram homens de Deus e temeram a Deus e não quiseram matar. Mas aquele que foi lá que entregou o sacerdote, né, disse, deixa que eu mesmo faço. E aí, sozinho, esse homem maligno matou 81 sacerdotes e levitas do Senhor, né, a mando do rei Saul, porque a obstinação dele, né, a obsessão dele maligna de executar o futuro rei que ia ficar no lugar dele, ele fez essa atrocidade. E piorou a situação, porque ele mandou matar também todos os parentes dele que moravam numa cidade do lado. Mas não só foi os parentes dele, foi a cidade inteira. Pense aí, a cidade inteira. Ele matou mulheres, crianças, homens, idosos, né? Crianças de peito. Nem os animais sobreviveram nessa situação. Olha que interessante, né? Aí eu pergunto a vocês, onde está a justiça de Deus contra o rei Saul, né? Será mesmo que passou pela cabeça dele que Deus ungiu Davi e ele não seria capaz, como Deus, de proteger Davi e ele não ia conseguir matar Davi? Passar por cima de Deus, né? E matar e tirar aquele ungido que Deus escolheu para botar no trono. Não adianta ele ter feito aquilo tudo, aquela atrocidade toda, matar tanta gente, né? Porque quando Deus escolhe um homem, ninguém tira da cadeira, pode fazer o que for, né? E ele não conseguiu. O resultado final disso aí foi que Davi reinou no lugar dele. Porque quando Deus determina, é assim, Deus faz justiça.
né? E o que aconteceu? Como foi o que Saul terminou a vida dele? Simplesmente, os filisteus invadiram, né, a cidade dele, simplesmente matou um monte de israelitas, que era a maior parte dos soldados dele, que cumpria as ordens loucas dele. Não só eles, mas a família também de Davi toda morreu. Ele tinha um monte de mulheres, que eram umas 3 mulheres, mais as concubinas, mataram todas as mulheres de Saul, mataram todos os filhos de Saul, suas noras, né, seus genros, e ainda seus netos, só sobrou um neto, que depois, mais adiante, Davi, né, cuidou dele, porque ele ficou aleijado nessa peleja aí das 2 pernas, foi o único sobrevivente, né? E como é que o rei Saul morreu nessa confusão? Simplesmente quando ele viu que estava todo mundo sendo morto pelos filisteus, ele não queria morrer pelas mãos dele, aí ele se matou enfiando a própria espada no corpo dele. Adiantou querer lutar contra Deus e tirar o ungido da sua cadeira? Não, Deus fez justiça, porque a justiça dele nem tarda e nem falha, é na hora certa. Na hora certa Deus age, né? Então, essa é uma história, né, que é muito interessante, porque a gente vê aí que Deus, ele julga, né? Deus, eu botei aqui, Deus não é neutro, Deus veste a camisa de quem está correto, Deus toma partido e ajuda o injustiçado, né? Deus, porque muita gente diz assim, mas Deus é Deus, Deus ama todos, né? Quem está certo, quem está errado, Deus é neutro, né? 50% é de erro, é de cada um, 50% dele, e vai lá passar a mão. Não, Deus não faz assim não, viu? A balança de Deus é totalmente diferente. Se tá errado, se tá certo. Deus não toma o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Na hora certa, Deus pesa a balancinha e faz a justiça, né? Se você entrega na mão dele, ele faz a justiça por Deus, porque Deus é um Deus justo, né? Eu anotei aqui um versículo interessante, né, para dizer que Deus, ele não só cuida de todos os justos, né, o que está correto na situação, mas ele também é juiz dos pobres, ele é juiz das viúvas, né, das pessoas aflitas, e Deus toma o lugar de todos eles. Não aflige o pobre, a viúva, né, o necessitado, porque Deus toma partido, né, toma partido. Eu já vi muita gente dizer, né, eu passei por um divórcio, e eu já vi muita gente dizer isso, não só na minha vida, né, eu vi muito isso, mas em outros casais também, antes de eu me divorciar, eu já ouvi essa historinha, né? Depois que eu me divorciei e senti isso na minha própria pele, muitos diziam assim, olha, no casamento, no divórcio, 50% de culpa dos dois, é dividido, 50 para lá e 50 para lá. Essa não é a balança de Deus não, viu gente? Deus sabe muito bem no casamento quem erra mais, quem errou menos, quem foi mal culpado, quem foi menos culpado, e Deus sabe balancear muito bem. Tá certo? Olha só, nessa confusão toda de quem tá certo e quem tá errado, você pode julgar errado, eu julgar errado e a gente fazer uma injustiça. E Deus não gosta de injustiça não, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos observar esse versículo aqui, ó, Salmo de Davi. Olha só, Davi, ele conhecia muito bem que Deus era um Deus justíssimo. Olha o que ele escreveu no Salmo 75:7, depois você pode conferir na sua Bíblia. Ele diz assim, mas Deus é juiz. Ele abate e o outro ele exalta. Ora, se ele abateu um e exaltou o outro, que ele julgou uma causa, né? Então, a quem você acha que Deus abateu aí em uma causa que ele julgou ou julga? Lógico que é o errado, né, meu irmão? Deus é justo, é um justo juiz, ele não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então, ele julga com retidão, né? Então, ele abateu o errado e levantou o certo. Aí diz, tem muita coisa debaixo do tapete, né, que eu não vejo, você não vê, mas Deus não existe tapete não, os olhos dele, penetram debaixo do tapete. E aí ele sabe muito bem onde está a sujeira, onde está o lixo, né, onde quem está certo e quem está errado. Aí ele vai lá, abate o errado e exalta quem está certo, ok? Com Deus não tem conversinha nem conversinha. Ele abate o culpado e exalta quem está certo, né? Então, olha só, aqui nessa página minha do YouTube, no dia 24 de abril desse ano, veja lá um vídeo que eu gravei, que tem o título assim, Impactante Testemunho da Justiça de Deus. Veja o que Deus fez na minha vida, quando eu fui injustiçada no meu ambiente de trabalho há muitos anos atrás, né? Como foi que Deus fez a justiça. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo, qual é a sua causa, qual é a nossa causa, não importa se o que você esteja passando, se você entregar na mão de Deus e fazer como Davi, no primeiro versículo nós olhamos aqui, no Salmo 35, não sei se você observou, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, que ele dizia assim, no versículo 24, né? Julga-me segundo a tua justiça, Senhor meu Deus, e não deixe que se alegrem de mim. Né? Tem gente se alegrando da sua queda,
né, da sua tristeza, você foi cometido de alguma injustiça, legal, não se vinga não, meu irmão, não se vinga não, amigo. Faz, uma pequena oração como Davi fez aqui. Julga, Senhor, segundo a tua justiça, a minha causa. Acabou. Entregue na mão dele, não faça o mal, não pague mal com mal. Fique tranquila, descanse. A justiça de Deus vem. A minha veio depois de um ano, já tinha até esquecido. Mas Deus não esqueceu não. Deus não esquece de nada. Tá tudo anotadinho, na hora certa ele age. Então qual é a sua causa que você precisa da justiça de Deus? É pessoal? É familiar? É financeira? É um conjunto de um povo, como aconteceu com o rei Saul, que estava vivendo aquela situação, né, na nação de Israel? Não importa que o mesmo Deus de ontem, de hoje, será para sempre. Ele julga com retidão e ninguém fica impune diante de Deus. Porque Deus, ele abate o culpado, mas exalta o correto. Então, meu irmão, não se preocupe não. Entrega na mão de Deus e deixa Deus fazer a justiça. Agora, tem um detalhe. Você vai ver essa justiça Deus fazer. Você vai ter notícias. Foi mesmo? Aconteceu isso mesmo? Olha, que eu nem esperava mais, né? Foi mesmo? Glória a Deus e aleluia, né? Deus fez a justiça dele, né? Porque é assim que acontece quando a gente vê a justiça de Deus. A gente se alegra, né? A gente se alegra. Não com o mal que vem acontecer com a pessoa, porque mal seria se a gente fosse se vingar, porque podia até fazer algo que aquela pessoa não pudesse ter resistido, né? Mas quando é a justiça de Deus, não se preocupa não, que Deus sabe trabalhar, que Deus não é mau não, viu? Deus não é cruel, ele apenas ensina direitinho para aquela pessoa que fez aquele mal, nunca mais venha fazer novamente. Amém, gente? Desculpe aí a voz, é porque eu passei esses dias com uma virose aí que atacou a garganta e eu fiquei meio rouca, né? Mas a palavra de Deus não impede a gente pregar, não é verdade, irmão? Então, irmão, Deus abençoe você, sua vida, não se vingue com suas próprias mãos, deixe Deus julgar a sua causa. Deus é fiel, Deus é justo, Ele está vendo tudo e na hora certa Deus vai agir, amém? Não importa qual seja ela. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde. Sempre eu dou aquele grande abraço para você, para sua família, para sua casa. Que Jesus te abençoe e a paz seja convosco. E até o próximo vídeo. Amém? Um grande abraço. Compartilha esse vídeo. Talvez não, com certeza. Tem muita gente precisando ver isso, viu? E olha, indica lá o meu vídeo do dia 24 de julho deste ano, que vai ser impactante na sua vida. Amém? Glória a Deus. Tchau.